Olá, bom dia. Vamos continuar aqui. Direito Constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. Estamos lendo os incisos do artigo 5º e fazendo exercícios da banca Quadrix. Vamos lá para mais alguns incisos. Inciso 53, desculpa, 63, 62, 63, 64. Vamos lá. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Vamos lá. Esses dispositivos enunciam os direitos do preso, que lhe devem ser garantidos imediatamente quando de sua prisão. Nos termos do inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. O objetivo é assegurar a assistência familiar e permitir que o juiz analise a legalidade da prisão, relaxando-a se tiver sido ilegal. Destaca-se que não ocorrerá descumprimento do artigo 5º, inciso 62, se o preso voluntariamente não indica a pessoa a ser comunicada de sua prisão. O 63, por sua vez, consagra o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, que se baseia na lógica de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nemo tenetur se detegere. O preso deverá ser informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio, assim como o fato de que o exercício desse direito não irá trazer-lhe prejuízo nenhum. Em outras palavras, o silêncio do réu no interrogatório não pode ser interpretado como se fosse uma confissão da prática. O direito ao silêncio está presente quando o indiciado ou acusado presta depoimento ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, no âmbito do CPI, por exemplo. Segundo o STF, o preso deve ser informado do seu direito ao silêncio sob pena de nulidade absoluta de seu interrogatório. Importante destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal, o direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. Nesse direito ao silêncio está incluída implicitamente a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal. Essa garantia conferida ao acusado, entretanto, lhe permite mentir indiscriminadamente. Não pode ele, com base nesse direito, criar situações que comprometam terceiros ou gerem obstáculos à apuração dos fatos, impedindo que a justiça apure a verdade. Para aqui, vamos explicar essa situação aqui, que tem a questão nova que eu falei, né? Silêncio pode ser seletivo, então, esse direito ao silêncio, não tem um comentário aqui, mas já existe essa jurisprudência, e é tão importante, porque tem gerado tanto conflito no Poder Judiciário, que eu acho que é uma grande tendência, uma grande possibilidade de ser cobrado em prova. Ou seja, o direito ao silêncio, ele pode ser seletivo. Eu posso chegar no tribunal e dizer, olha, doutor, com excelência, só vou responder as perguntas do meu advogado. Ainda que o juiz fique com raiva, não, você tem que responder todos, ou fique em silêncio para todo mundo, não pode. Decisão já numa linha em que talvez não volte. Então, o réu pode dizer, não, só vou responder quando acabar as perguntas do advogado dele, ele não vai responder as demais. E continua o mesmo entendimento no sentido de que o fato dele fazer essa silêncio seletivo é a mesma forma do fato dele ter feito silêncio total, que é não trará prejuízo para ele. E não pode ser com base nisso, não quer responder as perguntas da assistente de acusação, do Ministério Público, do juiz. Então ele deve ser ocupado. Não, não tem nada a ver. Então não pode ser usado em, em prejuízo dele. O que mais aqui? Tá, essa questão que a gente já leu aqui, dele eventualmente dizer, não, não fui eu. Ainda que ele saiba em foro íntimo que foi ele que cometeu o crime. Isso não traz prejuízo para ele, porque o direito ao silêncio é uma forma dele, né, se proteger, se defender
e ele pode eventualmente, mas como a gente leu aqui, não pode mentir indiscriminadamente ao ponto de criar situações, né? Criar situações que podem prejudicar outras pessoas. Ele pode dizer simplesmente, não fui eu. Você fez tal fato? Ele pode dizer não, tem filmagem, tem tudo, não foi eu. Também não trará prejuízo para ele. Agora, o inciso 64. Por sua vez, o 64 garante ao preso o direito de conhecer a identidade dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O objetivo é evitar a arbitrariedade da autoridade policial e de seus agentes, que, uma vez tenham sido identificados pelo preso, poderão ser responsabilizados a posteriori no caso de ilegalidades ou abuso de poder. Já o inciso 65 determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O relaxamento da prisão é, portanto, um ato por meio do qual o juiz torna sem efeito a restrição de liberdade. Trata-se, como se pode verificar, de uma proteção aos indivíduos contra prisões ilegais ou arbitrárias. Um entendimento importante do STF relacionado ao respeito dos direitos do preso é a súmula vinculante 11, que trata do uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, ou de nulidade da prisão, ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Com a edição da súmula vinculante 11, a utilização de algemas somente pode ocorrer em casos excepcionais, que é o caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física. Justificados por escrito, tem que atentar a isso, justificado por escrito. Pode falar. Não, é porque o pessoal criou um mapazinho mental com esse PRF, né? Perigo à integridade, PRF, né? Resistência e fundado receio de fuga. Só para acrescentar mesmo. Receio de fuga, perigo e integridade física. Quando cai essa questão aqui é mais no sentido perguntando, né? Foi algemado, não tinha nenhum dos três perigos. Fica claro que né, que não tinha nenhuma das situações. Dificilmente ele pergunta quais são os casos. Não vi. Tem alguns incisos lá na frente, não sei se vai ter, a gente já viu um do ração, tem alguns que realmente são criados mnemônicos, porque assim, é recorrente aquela pergunta. Esse aqui, depois a gente pode procurar aqui no exercício, são duas vinculantes, mas assim, esse aqui acho que eu já vi cair. E acho que não tem caído muito esse aqui, não. Assim, lá quando ele foi feito, caía muito, muito, muito essa questão da algema. Mas vamos lá. Justificados por escrito, a desobediência a essa regra implicará a responsabilidade do agente ou da autoridade, bem como na nulidade da prisão. Próximo. Vamos deixar você resolver esse exercício depois. Essa súmula é antiga, não tem caído muito, mas o que tem ocorrido também, só para dar um spoiler aqui, o que eu tenho acompanhado os concursos. Teve concursos agora, por exemplo, recentes, inclusive de analista de tribunal aqui do TJDFT. Como, né, todo mundo está nessa batida aí de, né, ler súmulas, ler jurisprudência, né? Então, jurisprudência dos últimos 3 anos. Então, quem está estudando para a área jurídica, lê a jurisprudência de 2022, a mais recente, que saiu do STF, do STJ, que é a jurisprudência, que são os julgados, né, os informativos, praticamente virou assim, obrigatório. Pode ser até analista, praticamente estuda. Todos, né, estudam. Magistratura, Ministério Público, Defensoria, já era há muito tempo, mas até a lista está caindo isso. Então, 2022, 2021, 2020, às vezes até 2019, as pessoas estão lendo 2018. Ok. Por que eu quero trazer isso? Eu lembrei agora da súmula vinculante 11, né? Que já faz bastante tempo. Não sei nem qual é, mas faz muito mais de 5 anos. Algumas provas têm caído. Como o pessoal tem estudado as últimas, as coisas mais recentes, as bancas estão cobrando coisas lá de trás, bem lá de trás. E aí tem ocorrido essas questões. Então, por exemplo, súmulas vinculantes, súmulas não vinculantes da STF e STJ, eu acho que é leitura obrigatória, independente.
Jurisprudência é realmente que o pessoal ficou meio assim, caramba, a jurisprudência é muito antiga, mas ainda está válida. E aí o pessoal ficou meio que reclamando, mas faz parte, né? Ou seja, o examinador para dizer, cara, todo mundo já está, né? Como é que a gente chama? Macaco velho já está lendo os últimos 3 anos de súmula. Então, eu vou pegar uma bem lá para trás, que não foi ser modificado o entendimento da jurisprudência, e vou trazer aqui para prova. Então, tem que ir do súmula aí do início, sei lá, da década passada, 2000, 2005, entendeu? Que são casos emblemáticos que foram muito cobrados lá atrás e não tinham sido mais cobrados nas últimas provas. Enfim, só para ficar atento. Então, leitura obrigatória, súmulas vinculantes, súmulas normais, né? STJ, STF. Se a súmula é duas, a não ser que você tenha, não entendi, né? Esse trecho aqui, essa frase aqui. Aí vai no site chamado Dizer o Direito, que é um site bom. Lá tenta entender ou dá no Google. Que as súmulas são fáceis. Dizer direito? Dizer o Direito. Dizer o Direito. É um site bom de jurisprudência, entendimento de súmulas, explicações sobre jurisprudência. Mas pode dar um Google também que você vai encontrar alguém explicando a súmula. Porque as súmulas é bem fácil de fazer revisão de súmula. É tipo 2 linhas, 3 linhas cada súmula, né? No máximo. Você vai ler ali. Lógico, tem súmulas que, dependendo do que está escrito ali, você, cara, não entende nada do que está escrito. Quer ver, está escrito uma lei, de acordo, tipo assim, a lei, a súmula é inconstitucional, o artigo tal, da lei tal. Ué, o que é isso? Não entendi nada. Porque não vai cair isso, não vai cair dessa forma na prova, vai cair que é inconstitucional, recurso, inconstitucional, desculpa, é inconstitucional o depósito prévio para fazer recurso administrativo, entendeu? Só que na hora ele só vai colocar aqui na súmula o artigo que eles estão dizendo que é inconstitucional. Mas o motivo, a razão, porque o entendimento, o que chama a tese fixada é essa. É inconstitucional solicitar depósito prévio para recurso administrativo. Entendeu? Então, às vezes, você não entende ali o que está escrito, mas você tem por trás o que é que seria. O inciso agora, 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Bom, esse aqui também vinha caindo muito, a partir de 2019, 2020, não, bem antes, 2015, lá quando mudou o entendimento do STF sobre o assunto, mas vamos lá. A partir deste artigo de memorização obrigatória para sua prova, pode concluir que, em regra, não há prisão civil por dívidas. Aquele que não paga a pensão alimentícia só pode ser preso se deixar de pagar porque quer, inadimplemento voluntário e sem justificativa plausível, inadimplemento inexcusável. Se levarmos em conta apenas o texto da Constituição, iremos concluir que o depositário infiel também pode ser preso. No entanto, o entendimento atual do STF é o de que a única prisão civil por dívida admitida no ordenamento jurídico brasileiro é o resultante no inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Vamos explicar o porquê disso, começando com o conceito de depositário infiel. O conceito não é cobrado em prova, mas fica bem fácil entender o espírito da norma quando este é explicado. O depositário é a pessoa a quem uma autoridade entrega um bem em depósito. Essa pessoa assume a obrigação de conservar aquele bem com diligência e restituí-lo, assim que a autoridade o exigir. Quando assim não procede, é chamado de depositário infiel. A infidelidade, portanto, é um delito. É o caso de uma pessoa que teve mercadoria apreendida pela Receita Federal, mas que recebe do auditor fiscal autorização para guardá-la. Por falta de espaço, o depósito da unidade aduaneira. Mas, por exemplo, caso o bem não seja entregue assim que requerido, o depositário torna-se infiel. Pela literalidade da Constituição, o depositário infiel pode ser preso. No entanto, trata-se de autorização e não imposição constitucional. Há necessidade de uma norma infraconstitucional que ordene a prisão. Com efeito, a Constituição não apenas autoriza a prisão. Quem deve determinar a prisão do depositário infiel é uma lei, norma infraconstitucional. Essa lei que determina a prisão do depositário infiel até existe, mas, como explicarei a seguir, está com eficácia suspensa. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que somente permite a prisão civil por pagamento de obrigação alimentícia. Segundo o STF, em esse tratado, por ser de direitos humanos, tem status supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição e acima de todas as leis
na hierarquia das normas. Assim, ele não se sobrepõe à Constituição, ou seja, permanece válida a autorização constitucional para que o depositário infiel seja preso. No entanto, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, por ter status supralegal, suspendeu toda a eficácia da legislação extraconstitucional que regia a prisão do depositário infiel. Segundo o STF, o Pacto de São José da Costa Rica produziu um efeito paralisante sobre toda a legislação extraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel. Dessa forma, não houve revogação do texto constitucional. A Constituição continua autorizando a prisão do depositário infiel. No entanto, a legislação infraconstitucional está impedida de ordenar essa modalidade de prisão, em razão da Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja hierarquia é de norma supralegal. Para sanar qualquer dúvida sobre o tema, o STF editou a súmula vinculante 25. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Para finalizar, quero que vocês se lembrem ainda de que os tratados sobre direitos humanos também podem ter status de emenda constitucional, desde que aprovados obedecendo o rito próprio dessa espécie normativa. Assim, necessitam ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 de votos dos respectivos membros. Essa previsão está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, incluído pela Constituição pela emenda constitucional 45 de 2004. Continuamos o estudo do artigo 5º. Deixa eu ver se tem bastante aqui. Não, vamos ler esse aqui também. Inciso 15, né? Tá para cá. 15? Tá para cá, ela tem lá em cima, né? Vamos ler. Por meio desse dispositivo, a Constituição Federal garante a liberdade de locomoção. Opa, tem que ler o inciso, né? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, é livre a locomoção. Qualquer restrição à locomoção, habeas corpus. Por meio desse dispositivo, a Constituição Federal de 88 garante a liberdade de locomoção no território nacional, nos tempos de paz e nos termos da lei, né? Observe que se trata de norma constitucional de eficácia contida, que poderá sofrer restrições referentes ao ingresso, saída e circulação interna de pessoas e patrimônio. É o caso, por exemplo, de restrições impostas por normas referentes ao ingresso de estrangeiros no país. Outro tópico bastante interessante sobre este dispositivo é que a liberdade de locomoção só é assegurada a qualquer pessoa brasileira ou não em tempos de paz. Quando estiver em guerra, não é livre locomoção dentro do Brasil, né? Isso significa que em tempos de guerra, a liberdade de entrada, saída e permanência no país poderá sofrer 2 restrições, principalmente que se refere a estrangeiros. Por fim, cabe algumas considerações sobre o direito de locomoção. Locomover significa andar, correr, passear, parar, ir, ficar, estacionar, transitar. O sentido amplo é o mesmo que circular. Nesse sentido, não pode o poder público cercear o livre trânsito de pessoas, salvo situações excepcionais. O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção é o habeas corpus. Inciso 68. Conceder habeas corpus. Por isso que ele trouxe para cá, porque a gente vai explicar junto o habeas corpus, né? Por isso que ele trouxe o 15 para perto do 68. Conceder habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é uma garantia fundamental. Trata-se de norma específica. Trata-se de uma forma específica. Trata-se de uma forma específica de garantia, a que a doutrina chama de remédio constitucional. Calma, aluno. O remédio constitucional é um meio que a Constituição dá ao indivíduo de proteger seus direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder cometido pelo Estado. Ao contrário da maioria das garantias, não é uma proibição ao Estado, mas um instrumento a favor do indivíduo. Bom, voltando ao habeas corpus, temos que ele é um remédio constitucional que protege o direito de locomoção. Sua finalidade é, por meio de uma ordem judicial, fazer cessar a ameaça ou a coação à liberdade de locomoção do indivíduo. O habeas corpus tem natureza penal, procedimento especial. É de decisão mais rápida, rito sumário. É isento de custos, gratuito. Pode ser repressivo, liberatório ou preventivo, salvo-conduto. Se repressivo, busca devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já perdeu, sendo preso, por exemplo. Quando preventivo, resgata o indivíduo quando a perda dessa liberdade é apenas uma ameaça. Há ainda o habeas corpus suspensivo.
aquele quando a prisão já foi decretada, mas o mandado de prisão está pendente de cumprimento. Pode o habeas corpus ser impetrado? Tem que entender isso, que o habeas corpus é o mais liberal de todos os remédios, todos. Pode o habeas corpus ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou ainda pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, seja pessoa física, pessoa jurídica, quem quiser pode entrar com o habeas corpus. Todos esses são, portanto, sujeitos ativos do habeas corpus. Trata-se de uma ação com legitimidade universal, que pode, inclusive, ser concedida de ofício pelo próprio juiz. O tamanho é seu caráter universal, tamanho é o seu caráter universal, que o habeas corpus precisa até mesmo da outorga de mandado judicial que autoriza o impetrante a agir em favor de quem estaria sujeito, alegadamente, a constrangimento de sua liberdade de condução, ou seja, não precisa nem de procuração de ninguém. Se eu vi que a pessoa está sendo constrangida ilegalmente seu direito e vi, eu posso entrar com o habeas corpus em favor dela, sem ela pedir para mim. Não pode o habeas corpus, contudo, ser impetrado em favor de pessoas jurídicas. Somente as pessoas físicas dos seres humanos podem ser pacientes do habeas corpus. Já viu pessoa jurídica, empresa se locomovendo? Ou ainda, é possível que a pessoa jurídica seja condenada à prisão? Não, né? Por isso mesmo, o habeas corpus só pode ser impetrado em favor de pessoa natural, jamais de pessoa jurídica. Parte bem isso. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas em favor de pessoa física. Não há necessidade de advogado para a impetração de habeas corpus, bem como para a interposição de recurso ordinário contra a decisão proferida em habeas corpus. A doutrina considera, por isso, que o habeas corpus é uma verdadeira ação penal popular. No que se refere à legitimidade passiva, no habeas corpus tem-se que este se dirige contra a autoridade coautora, seja ela de caráter público ou particular. Tivemos agora até um caso do médico lá no Rio de Janeiro que tinha dado problema à cirurgia e ele estava meio que deixando lá a paciente, né? Então ela entrou com habeas corpus, a polícia foi lá para liberar ela. Na verdade, ele estava querendo esconder ou não deixando ela sair justamente porque tinha dado, né, intercorrência na cirurgia, acabou que ele foi preso. Por autoridade coautora, entende-se aquela que determinou a prisão ou a restrição de locomoção do paciente. Ou seja, nesse caso era paciente, a gente chama lá habeas corpus da pessoa, né, que está presa de paciente. Nesse caso a pessoa era paciente também, porque era uma questão médica. Ou seja, da pessoa que sofreu a lesão ou ameaça de lesão. Um exemplo típico de habeas corpus contra particular é aquele impetrado contra hospitais, que foi o que aconteceu, né? Que nega a liberação de seus pacientes caso este não pague suas despesas. Pela importância do direito que se busca proteger, a liberdade de locomoção, o habeas corpus é ação de procedimento especial, rito sumário, sendo decidida de maneira bem séria. Mesmo assim, pode haver medida liminar em habeas corpus, desde que presente os pressupostos, que é fumus boni iuris e periculo in mora, ou seja, a fumaça do mão direito ou o perigo de uma demora em dar essa decisão. E o que é liminar? Liminar é uma ordem judicial proferida pronta, sumária, rito breve e precariamente, não é definitiva. Visa proteger direito que esteja sendo discutido em ação, em outra ação, e que, sem a liminar proferida, poderia sofrer danos difíceis de reparações, devido à demora na prestação jurisdicional. A liminar, portanto, tem dois pressupostos: o fumus boni iuris, ou fumaça do bom direito, significa que o pedido deve ter plausibilidade jurídica, e periculo in mora, o risco de demora, né? Perigo de demora, que significa que deve haver a possibilidade de dano irreparável e de difícil reparação se houver demora na prestação jurisdicional. A pessoa pode morrer, né? A pessoa pode perder aquele bem, então você decide logo de cara, sem ouvir outra parte. Outra coisa importante é cabível o habeas corpus mesmo quando a ofensa ao direito de locomoção é indireta, ou seja, quando o ato impugnado possa resultar procedimento que, afinal, termine em detenção ou reclusão. É o caso do uso desse instrumento para proteger o indivíduo contra a quebra de sigilo bancário que possa levar à sua prisão no processo criminal, por exemplo. Esse é o entendimento do STF. Entretanto, caso a quebra de sigilo se desse em um processo administrativo, não cabe habeas corpus. Aqui, ó. Então, o habeas corpus é a medida idônea para impugnar a decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade deste resultar em constrangimento à liberdade do investigado. Aqui, esse é o entendimento do STF. Entretanto, caso a quebra do sigilo fiscal se desse em um processo administrativo, não caberia habeas corpus. Isso porque esse tipo de processo jamais leva à restrição de liberdade. O remédio constitucional adequado, nesse caso, seria o mandado de segurança. O habeas corpus também poderá ser concedido para impugnar medidas cautelares diversas da prisão.
as quais estão relacionadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso se deve ao fato de que, caso essas medidas cautelares sejam descumpridas, poderão ser convertidas em prisão processual, havendo, portanto, risco à liberdade de locomoção do indivíduo. Além disso, habeas corpus para questionar medidas de proteção à mulher prevista na Lei Maria da Penha. Segundo o STJ, se o paciente não pode aproximar-se a menos de 500 metros da vítima ou de seus familiares, se não pode aproximar-se da residência da vítima, tampouco pode frequentar o local de trabalho dela, é certo que se encontra limitada a sua liberdade de vir. Posto isso, afigura-se cabível a impetração do habeas corpus. O habeas corpus para pessoa que está proibida de se locomover ali perto da esposa, como medida protetiva. Esta ainda destacar que o habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz, ou seja, por sua iniciativa, sem provocação de terceiros. E significa isso ocorrerá no curso do processo. A autoridade judiciária vai verificar que alguém sofre ou está em iminência de sofrer coação legal. Além disso, entende o STF que o órgão competente para o julgamento do habeas corpus está desvinculado à causa de pedido, fundamento do pedido e aos pedidos formulados. Assim, havendo convicção sobre a existência de ato ilegal, não mencionado pelo impetrante, cabe ao judiciário afastá-lo, ainda que isso implique na concessão de ordem em sentido diverso. O habeas corpus também não serve como meio de dilação probatória, ou seja, fazer lá a discussão do processo para reparar erro judiciário, devido à sua índole sumaríssima. A coação ilegal deverá ser demonstrada de plano pelo impetrante. Exige-se o habeas corpus prova pré-constituída. Como a fase da dilação probatória é demorada, relativamente longa, entende o STF que é incabível a via do habeas corpus, devido ao seu rito sumaríssimo. O bem jurídico tutelado, a liberdade de locomoção, requer o afastamento da ilegalidade o mais rápido possível, que não se daria caso houvesse uma fase probatória. Tem mais de habeas corpus, a gente já tinha acabado aqui. Apesar de não existir previsão expressa em nosso ordenamento jurídico, o STF admite que seja impetrado habeas corpus coletivo. Permite, desse modo, que os juízes e tribunais estendam ordem de habeas corpus para todos aqueles que estão na mesma situação. Foi esse o entendimento do STF analisar habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública em favor de mulheres grávidas e mães de crianças que estão cumprindo prisão preventiva. Foi o caso que a gente leu lá em cima, né, da direito à amamentação, mães que têm filhos até 12 anos e são as únicas, né, responsáveis pela criança, então foi esse habeas corpus que a assessoria entrou. Uma pergunta importante que se deve fazer é o seguinte: quando é incabível o habeas corpus? Então, isso aqui é o que cai muito em prova, isso é quando é que não cabe. Então, não cabe habeas corpus para impugnar decisões do STF, plenário em turmas. No entanto, o habeas corpus é cabível contrato individual do ministro do STF. A impossibilidade de impetração do habeas corpus contra a decisão colegiada do STF decorre do princípio da superioridade de grau, em virtude do qual somente a autoridade imediatamente superior à autoridade coautora que teria competência para conhecer e decidir sobre essa situação. Nesse sentido, nenhum juiz pode considerar habeas corpus contra o ato do próprio juízo. O habeas corpus é sempre impetrado junto à autoridade superior daquela que tomou a decisão, que viola a liberdade de locomoção. Não cabe habeas corpus para impugnar decisão, impugnar a determinação de suspensão de direitos políticos. Não cabe habeas corpus para impugnar pena em processo administrativo disciplinar, advertência, suspensão de demissão, porque não cabe, né, contra situações em que você não vai ter restringido seu direito de vida. Não cabe habeas corpus para impugnar pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja única combinada, aqui é a súmula 642. Perceba que as penas de multa, de suspensão de direitos políticos, bem como as disciplinares, não resultam em cerceamento da liberdade de locomoção. Logicamente, não cabe habeas corpus para impugnar. Cuidado que as penas disciplinares militares, elas são restritivas de direito, ou seja, você pode ficar preso no quartel. Mas não cabe habeas corpus de acordo com o artigo 142, parágrafo 2º. Só cabe habeas corpus no caso de ilegalidade patente, não do conteúdo do mérito da decisão, né, administrativa. Não cabe habeas corpus para impugnar quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefone, se ela não puder resultar em condenação em pena privativa de liberdade. Se a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefone puder resultar em condenação à pena privativa de liberdade, entende-se que há violação indireta da liberdade de locomoção. Nesse caso, será cabível habeas corpus. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 695. Extinta, não tem mais como prender. Já prescreveu, né? Desconstruído objeto do habeas corpus por julgado extinta a pena em face ao seu integral, resta prejudicado o pedido. Isso significa que a extinção da pena torna incabível a utilização do habeas corpus. A lógica é simples: o habeas corpus visa a tutela do direito à locomoção.
não se justificando quando esse direito não mais se encontra limitado, ameaçado. Não cabe habeas corpus para discutir o mérito das punições disciplinares. Aqui, é o mérito, no artigo 142, parágrafo 1. Mas sim, é alguma ilegalidade. Segundo a STF, é cabível habeas corpus para discutir a legalidade de punições disciplinares militares, por exemplo, a competência do agente e a concessão da ampla defesa do contraditório. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão militar ou de perda de patente ou de função pública. E também não cabe habeas corpus para se pleitear o direito a visitas íntimas. Destaque-se ainda que, em caso de estado de defesa, artigo 136 da Constituição Federal, ou estado de sítio, 139, o âmbito da habeas corpus poderá ser restringido, contudo, jamais poderá ser suprimido. Bom, então, a gente vai resolver exercícios agora. Só, assim, então, os dois casos emblemáticos, ultimamente, que a gente teve na imprensa, foi esse caso do médico, né? Então, acho que é numa prova perguntando se pode ser usado em caso de particular, ok, né? Ok, habeas corpus pode ser usado em casos particulares, né? Até porque a gente viu na teoria geral do direito fundamentais que não existe mais essa relativação, essa relação entre um direito fundamental e o Estado. Agora, o direito fundamental pode ser horizontal, ou seja, cidadão-cidadão. Então, paciente mesmo contra o médico. E o caso mais emblemático também, não sei se vocês acompanharam na imprensa, foi de uma pessoa que estava presa, ela mandou uma carta. O pessoal não gosta de marmite, mas pelo menos dessa vez ele foi bem. Teve uma tirada boa. Mandou uma carta para o STF, Gilmamente recebeu e liberou a pessoa. Foi preso ilegalmente, o cara estava condenado. Simplesmente, né, de São Paulo, ele, uma pessoa de cor negra, tinha assaltado uma pessoa, o cara passou correndo, né, porque estava chovendo, a justificativa dele que estava chovendo. A polícia pegou ele, bateu foto dele, dizendo, foi esse cara aqui passou correndo. Só que esse tipo, a gente viu lá a questão da identificação. Você lembra que a gente viu a questão da identificação? Não lembro sobre isso, não sei. Acho que a gente leu muito inciso da questão da identificação. A identificação, a gente não pode fazer isso. Ou seja, induziu a pessoa que estava... Imagina, você vai ter a foto da pessoa ali à noite. Né? É esse aqui? A mulher falou, levaram o cara preso. O juiz manteve a prisão, o cara não tem nada a ver com a história, sou trabalhador, sou pedreiro, acho que ele era pedreiro, padeiro, levaram ele preso. E aí ele falou que leu sobre a questão do habeas corpus e mandou uma carta, né, para o STF. A carta chegou, o cara leu, foi identificado assim, não fui eu, sou pai de família, eu estava correndo da chuva, ninguém está me ouvindo, ninguém me interessa pela minha história. Entendeu? E o cara estava preso, para ter uma ideia, há 2 anos. E aí, na verdade, eles consideram o habeas corpus baseado nisso. Como é que fizeram a identificação da pessoa? A identificação da pessoa foi feita o seguinte: o policial mandou uma foto, né, pelo WhatsApp para a pessoa que estava numa outra viatura, induziu a pessoa ao erro. A identificação de uma pessoa presa, né, que cometeu crime, ela tem que ser feita de forma imparcial, né, então no Código de Processo Penal. Tem que colocar ela ao lado de outras pessoas, né, preferencialmente parecida, preferencialmente com a mesma roupa, né, e aí a pessoa lá, que nem a gente vê em filme, né, dizer, foi aquele. Preferencialmente também, na decisão que o Michel Almeida falou, preferencialmente também duplo cego. O que é duplo cego? Nem o policial que está levando a vítima lá para dentro da sala para fazer a identificação sabe realmente que é um bandido, para ele lá dentro não falar e induzir a pessoa, nem a vítima também. Saber, não, ali está um dos bandidos. A vítima tem que ser orientada, inclusive no sentido, ele colocou na lição dele, no sentido, pode ocorrer de nenhuma dessas pessoas que está aí ser a pessoa realmente que te acidentou. Tipo uma pegadinha, você vai indicar alguém, mas nem porque ela pode dizer, não é nenhum desses. Traz mais um grupo de pessoas. Então, nem o policial tem que saber quem é o bandido, para ele não induzir a pessoa na escolha. E a vítima ser dita para ela, inclusive, que, olha, pode desses 7, desses 5 que estão aí, pode ser nenhum deles.
Aí não foi feito nada disso, o cara mandou a foto. É esse aqui, a mulher confirmou. Chegou na delegacia, apontou, olha, aqui, estava correndo lá, naquele local. Ah, foi ele mesmo. E aí foi uma coisa atrás da outra, daqui a pouco o cara estava preso. Não entendeu nada. E aí ele falou que tomou conhecimento do habeas corpus e mandou uma carta lá para o Supremo logo. E aí ele foi ousado, né? Ele mandou logo a carta para o Supremo Tribunal Federal. Aí chegou lá e leu, falando, solta o cara. Bom, importante. Foi o habeas corpus. E aí foi o habeas corpus. Fiz besteira aqui. Peraí, que eu vou. É que eu imprimi aqui para conferência. Opa. Peraí, só ver o que eu fiz. Só fiz besteira aqui. Falei aqui. Eu estava aberto aqui com um caderno, mas não era o caderno da magistratura que estava resolvendo a questão. E aí tinha impresso umas questões, né, para a gente fazer as consultas, aquelas consultas. E aí tá parecendo assim, não encontrando nada, mas não é também. Acho que agora foi. Calma aí. Foi. Agora vai. Vamos lá, resolver umas questões aqui. Vamos começar do último também. Vamos dar outra vez. Ainda tem que compartilhar. Deixa eu dar um ajuste aqui. Vamos lá, questão. Você ia ter muita de habeas corpus? Para ensinar não basta saber, é preciso. Ah, encontrei. Sei que não ia ter tanto. Vamos lá. Questão 255. Vamos lá. Quadrix ABDI, é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, deixa eu ver no caderno aqui, de anotações. 255. Vamos continuar aqui, mas no caderno. Aqui eu noto, depois eu passo para ele. Por ilegalidade ou abuso de poder, considerar-se-á. Deixei na bolsa que eu fui para ele. Depois eu passo para ele. E aí? Mandado de segurança? Não, né? Direito líquido e acesso. Atestado? Não. Atestado é para você ter informação sobre interesse pessoal. Dados pessoais. Mandado de junção, que é exercer um direito que não tem na previsão de lei. E mandado de segurança coletivo é a mesma coisa. Mandado de segurança, direito líquido, certo, mas de um grupo. Então, habeas corpus, né? Liberdade de locomoção, questão 255. Por eliminação, teórica. Não, mas aí já está aqui, né? Violência, liberdade de também, por locomoção. eliminação também, né? Não, só para... barato também quer ter que... Só para, né? Não... Saber o porquê de não. Porquê de não. Porquê de não também, né?
Porque ele não impetrar a mandado de segurança, habeas data, né? Retificação de dados. A injunção, professor, no Não. caso, é um direito que você tem que não está positivado, é isso? Quando, na junção, sim. Na junção Injunção, isso. lembra assim de injunção. O que é injunção? É tentar é, verificar uma situação, né? Quando eu faço uma injunção, dizendo assim, olha, faltando alguma coisa aqui. Na injunção, você pega o sinônimo, né? O conceito da palavra, quando eu faço uma injunção, dizendo, eu estou dizendo que está faltando uma coisa. Uma coisa não está junto. Quando é junção, as coisas estão juntas. Injunção é quando está faltando alguma coisa, as coisas não estão juntas. Entendeu? É injunção. Mandado de injunção. Você vai, peraí. Tem uma coisa aqui que não está junta. Você tem um texto constitucional e está faltando uma lei para regulamentar ele. Está faltando essa junção aí. Então, é um mandado de injunção. As coisas não estão concatenadas ali. Então, você tem que lembrar disso. Vamos mais uma aqui. Tem a questão. Deixa eu ver aqui. 263. Anotou 255, professor? Sim, eu tenho. Vamos lá. O habeas corpus somente cabe contra prisão civis e criminais, não sendo admissível, em nenhuma hipótese contra prisões militares disciplinares. Não, né? Errado, A né? gente viu que o Supremo entende, assim, isso daí é só para quem lê, né? Não, vamos lá. O cidadão, nível médio, que é um nível técnico, né, que a gente está se preparando aqui para a prova, vai ler lá na Constituição, artigo 142, parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus contra a prisão disciplinar. Acabou. Só que essa banca, é agente de fiscalização, um cargo de agente, não um cargo de promotor, de advogado ali do Conselho CRT, Conselho Regional, não sei, Trabalho, não sei, CRT4, não sei o que é isso. Posso ver o que é CRT? O que é CRT? CRT, Conselho Regional de Técnicos de Radiologia, não. CRT4. Que é técnico de quê? Conselho Regional. Sinceramente, não sei se é RT4. Conselho Regional de Técnicos Industriais. Vamos lá. O cara que vai fazer para a gente fiscalização, será que ele vai ler a jurisprudência? Tudo bem que hoje todo mundo lê esses materiais. Mas se ele for no material raso, ele vai errar uma questão dessa. Porque o que está na Constituição é isso. Não cabe habeas corpus contra a prisão disciplinar. Mas o Supremo entende que você pode entrar com habeas corpus não no sentido da prisão em si, o mérito dela, mas por questões, né, de legalidade, ou seja, não seguiu o rito ali, não era o comandante que é o responsável por aquele militar que prendeu, não tinha autoridade para prender, não era o comandante do quartel, ou, no caso, ele não foi dado um contraditório para a defesa. Então, tem algumas situações erradas. Vamos ler, só para fixar. Porque você vai ver que o texto constitucional, vamos ver se ele bota o texto constitucional. O texto constitucional, o que é que fala? Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Se você lê isso, você cai na prova, você vai marcar que está certo. Não cabe, mas está errado. Segundo o Supremo, é o seguinte, ó, de acordo com a Constituição, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Entretanto, segundo o STF, isso vale para o mérito da punição militar, não contra os pressupostos de sua legalidade, contra os quais poderá ser interposto o HC, no qual poderá ser aferida a ocorrência dos 4 pressupostos da legalidade dessas transgressões, que é o que? A hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente. No mesmo sentido, temos aqui o recurso extraordinário, matéria criminal, punição disciplinar. Não é que se falar em violação ao artigo 142, parágrafo 2º da CF. Se a concessão do habeas corpus impetrado contra a punição disciplinar militar volta-se tão somente para os pressupostos da sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A punição disciplinar atendeu os pressupostos da legalidade, quais sejam a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente.
tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus, recurso conhecido e provido. Vamos para o próximo. Vamos lá. 264. Tem muito de habeas corpus, não tem que responder também dos outros incisos lá para os servidores. 264. Vamos lá, 264. Quadrix fiscal do Conselho Regional de Odontologia do DF. Não, mas esse que a gente vai estar estudando aqui é Conselho Federal. Esse é o Conselho Regional. A vedação ao cabimento do habeas corpus, em razão de prisão por transgressão militar, diz respeito aos aspectos do mérito da decisão, mas não aos aspectos da forma. Entendeu? Um minuto, a vedação. Só um minuto, professor. Você acabou de ler agora, que o Supremo entendeu? Não, tá errado. A verdade, a vedação tá certa. Não tá certa, que a vedação, se for ao mérito, não cabe. Entendeu? Hã? Se for em vedação. Sim. A gente não acabou de ler. Sim, pois é. Não cabe habeas corpus em relação ao mérito. O que ele está dizendo aqui? A vedação a você fazer habeas corpus, ou seja, o cabimento do habeas corpus, em relação à transgressão disciplinar, diz respeito ao mérito. Ou seja, é vedado você entrar com habeas corpus em relação ao mérito. Tá certo isso aí. Entendeu? Tem que ler, interpretar. Cuidado quando você lê isso. O que ele está dizendo aqui para a gente? A vedação ao cabimento, ou seja, a vedação de você, do artigo 142, parágrafo 2º do artigo 142, é a vedação ao mérito, mas não ao aspectos de forma, de legalidade. Então, tá certa a questão, entendeu? O que ele está explicando para a gente? Aquilo que você lê lá no parágrafo 2º do 142, aquilo que você lê lá, essa vedação de caber habeas corpus é em relação ao mérito, mas não à forma. Entendeu? Então está correta a questão. Entendeu o que ele está tentando perguntar para você? A vedação ao cabimento é em relação ao mérito, não à forma. Porque em relação à forma ainda cabe o habeas corpus para a transgressão militar. Entendeu? E cuidado, quando cair na questão. Opa, peraí. Mas aqui, ó. Vedação ao cabimento de respeito ao mérito, mas não aos aspectos de forma. Vamos ver como é que ele explicou aqui. A gente já leu aqui. Em relação ao mérito, pressuposto de legalidade. O mérito da punição é que não cabe. 165. 5, né? Depois do 266, acho que 266 também entra. Está na sequência. 265, a próxima. Você vê que a Quadrix é focada na transgressão disciplinar. Que ele sabe qual é a mentalidade da Quadrix aqui nessas questões. Ele está dizendo assim, eu tenho certeza que o cara não vai se aprofundar, não vai verticalizar, vai ler só o texto da Constituição e vai cair nas pegadinhas aqui. Entendeu? Vamos lá, Quadrix Contador, Conselho Regional de Psicologia. É 2005. A capacidade de penetração. Não vai ser aquilo, não. 266. Mas aí também dá. A capacidade de impetração de habeas corpus é um atributo da personalidade, dispensando capacidade processual postulatória. Correto, né? Você não precisa de advogado, você não precisa. Até um e-mail. Lá teve um amigo meu que falou que lá no TJ do Pará, que ele trabalha lá. O TJ do Pará, o cara fez por e-mail, mandou um e-mail, assim, fez uma peça, escreveu um e-mail dizendo: olha, acho que foi uma menina, foi o pai dela. Então, pode mandar né, pode ser quem assim, eu acho que aquele cara está preso ilegalmente. Vou fazer uma biscoita para ele. A menina mandou foi. Isso ocorre muito no Poder Judiciário, porque é pouco divulgado. Mas às vezes o familiar vê uma prisão ilegal ali, uma situação, né, que está preso, manda um e-mail para o tribunal, às vezes pela ouvidoria: meu pai, não sei o quê, não tem nada a ver, levar ele preso. Chegar no tribunal, o cara manda, é um habeas corpus. Não está escrito assim, habeas corpus. É que nem a carta do cidadão lá que foi preso em São Paulo. E não escreveu o habeas corpus, escreveu uma carta.
Daí não sabe lá, né? Não tem aquela formatação da peça. Ele escreveu dizendo, olha, eu ouvi falar de habeas corpus, estou solicitando para vocês. Entendeu? Mas ele escreveu que era habeas corpus. Mas falando, nesse caso lá no Pará, a menina mandou do pai dela, reclamando que o pai dela tinha sido preso justamente. E aquilo foi entendido como habeas corpus. Então não tem essa capacidade processual, postulatória. Né? Que a pessoa, você mesmo, sua mãe, seu pai, uma empresa, falar. Professor, um analfabeto, por exemplo, ele quer impetrar, ele pode mandar um áudio para uma autoridade, por exemplo, e dizer, olha, aconteceu essa aí é a questão. Hoje em dia nós temos essas questões de telecomunicações. Eu entendo que aceitaria, porque já teve casos, inclusive no Pará, né? Teve um tempo desse em que o juiz determinou, né, algumas diligências, inclusive a soltura da pessoa pelo áudio, pelo WhatsApp, o oficial de justiça. Né? Trocou ali mensagem, soltou o cara. Isso aqui é uma decisão minha, o áudio valeu. Mas, assim, antigamente, quando estudava essa parte do habeas corpus, o analfabeto, como é que faz para entrar com o habeas corpus? A gente chama de assinatura a roubo. O que é assinatura a roubo? Você dita para alguém e você fala, foi eu que falei isso. Então, escreve aquilo e assim, dizendo, ó, foi fulano de tal, estou assinando aqui que ele me falou isso. A gente chama de arroubo, né? Mas hoje eu entenderia que caberia, talvez, né? Pela amplitude que ele deve abarcar o habeas corpus, acho que caberia. Né? Áudio. Mas como chegar ao áudio, né? A roubo, o papel chega, né? Tipo assim, ó, fui visitar, sou uma igreja cristã, né? Sou uma igreja cristã, visitei ali o presídio, conversei com um cidadão ali e tal. Ele me descreveu isso e assinou aqui. Vim aqui entregar na defensoria, vim aqui entregar no Ministério Público, vim aqui entregar aqui no Tribunal de Justiça. Pode ser aceito como habeas corpus. Quem fez foi ele. Não sou eu que estou entrando no habeas corpus com ele. Ele pode ser entendido para habeas corpus e o cara é analfabeto, não sabe? Ele só digitou. E aí você assinou a roupa, dizendo que é ele dele. Né? Correto, antigamente a gente estudava assim. Né? Você fazer pela pessoa analfabeta e assinar a roupa. Mas entendeu aqui? Não tem, dispensa qualquer tipo de coisa, capacidade postulatória. Resolver só a próxima. Habeas corpus, vou dar procurar dos outros assuntos que a gente estudou hoje também, para a gente finalizar. De novo aqui, ó, só para finalizar. As punições disciplinares não desafiam, em qualquer hipótese, ordem de habeas corpus, entendeu? De novo. As punições disciplinares não desafiam, em qualquer hipótese, ordem de habeas corpus. Ou seja, em qualquer hipótese você não tem habeas corpus? É isso que ele está perguntando. Ou seja, qualquer hipótese, não. Né? A gente sabe que o STF entende que cabe habeas corpus situações em que não foi verificado contraditório pela defesa, a legalidade. Vamos ler aqui a resposta errada. Né? Aqui de novo. Não é que se falar em violação do artigo 142, se a Constituição da habeas corpus impetrada com a Constituição de penal falta, se tão somente pressupostos da legalidade. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Entendeu? Então você vê que a banca fica batendo nessa tecla, né? Na pena disciplinar. Vamos ver aqui do que a gente viu hoje também, só para finalizar aqui. A gente viu o habeas corpus, vimos também a algema, vamos ver se tem alguma de algema aqui. Tem prisão civil também, né, que a gente viu hoje. Vamos ver se tem alguma de algema. Se ainda tem, vem caindo ainda algema. Algemas. Não tem nada. Prisão civil. Vamos ver se prisão civil tem feito. Encontremos aqui prisão civil. 115. Vamos lá, prisão civil. Caiu mais aqui. Vamos lá, 115. Deixa eu anotar aqui a 266. Opa. 115. 115? Vamos lá. A prisão civil é Conselho Regional de Nutrição, nutricionista, fiscal. A prisão civil do depositário infiel não é mais admitida por ter sido revogada, suprimida, que foi por emenda constitucional? Não, né? A gente viu que ela não... O texto constitucional continua igual. Ela está válida,
mas o pacto, né, que foi feito aqui, São José da Costa Rica. São José da Costa, ele como ele entrou como supralegal, então ele está acima desse regulamento, né? Sim. Então, ele não está, resumindo, ele não está revogado, ele está válido, mas ele está abaixo da supralegal. Vamos lá, deixa eu tentar explicar rapidamente para a gente passar para a próxima vídeo. No direito brasileiro constitucional, pode dois tipos de prisão: prisão alimentícia e depositário infiel. É isso, está colocado, está no texto da Constituição. Vieram leis dizendo o seguinte: estou regulamentando a prisão do depositário infiel. O Código de Processo Civil já regulamentava a prisão alimentícia, continua até hoje. Está regulamentado lá, qual o caso de prisão. De prisão alimentícia, processual civil. Veio as leis de depositário infiel. A principal lei, não sei se vocês sabem disso, era aquela lei da alienação fiduciária, né? Se tornar depositário infiel. A alienação fiduciária nada mais é do que o seguinte: eu te dou um bem, você está pagando ele, eu sou o proprietário, mas você está na posse dele. Se você deixar de pagar, você é depositário infiel. É o típico negócio de financiamento de carro, né? Financiamento dessa situação. Então, o caso que chegou na STF para decidir isso foi dessa situação, lá de São Paulo. O cara não pagou o bem, e aí a concessionária, aliás, o banco, essas coisas, falou que era um depositário infiel, queria que prendesse ele. E aí, se nós foi sendo recorrido, chegou no STF e falou não. E aí foi aí que foi criada a tese de que os tratados internacionais de direitos humanos, que não são internalizados por meio de emenda constitucional, eles têm status supralegal. Foi nesse caso do depositário fiel que foi criada essa tese. Entendeu? Porque antes qualquer outro tratado internacional assinado no Brasil, você também tem que entender, qualquer outro tratado internacional assinado no Brasil ou acordo que não trate direitos humanos, o status dele é de lei ordinária. E até então, a banca, né, a banca de advogados de São Paulo, falou o seguinte: ok, então você é Pacto São José da Costa Rica, só que o Pacto São José da Costa Rica é da década de 80, 90. A lei de alienação fiduciária é de agora. Aí o Supremo deu aquele voo carpado do Twitter. Não, peraí, mas o entendimento não é esse. O entendimento de tratados internacionais de direitos humanos, que não são aprovados com o rito da emenda constitucional, é norma supralegal. Relatou o ministro Gilmar Mendes de novo, e esqueci o nome dele, era André, que eu conheci até o procurador que estava como assessor dele, trabalhei depois com ele, da AGU, que era aluno doutorado lá na UNB. O Gilmar Mendes foi orientador dele. Aí contou a história de por que eles fizeram isso. Né? O entendimento foi esse. Então, entendeu? Na Constituição continua, poder prender. Na regulamentação foi colocado a prisão, só que como já tinha o Pacto de São José, eles fizeram isso. Né? Não, então o pacto é antes. Porque se o pacto é antes e tem uma lei depois, se eu continuasse considerando o pacto como lei ordinária, a lei posterior revoga a lei anterior. Se o pacto tem mesmo nível de lei, então também não ia aplicar, ia ter que também conceder a prisão do cara, o cara ia continuar preso. Entendeu? O cara ia continuar preso. Aí eles falaram, não, então, se o pacto é depois, não ia ter esse entendimento, entendeu? Porque ele ia continuar com o nível ordinário. Porque não ia ter essa tendência, essa discussão. Mas como o pacto era antes da lei de alienação fiduciária, eles falaram, não, então, a única forma de resolver isso é dizer que os tratados têm status de norma supralegal, está acima da lei. Então, mesmo a lei sendo posterior, ela revoga a lei anterior, mas ela não pode revogar uma coisa que está acima dela. Então, por isso que, sabendo a historinha, você entende como responder essa questão. Então, não foi revogado, né? Continua o texto constitucional. Só que aí tem um tratado. Então, excepcionalmente, cadê? Onde foi que eu li? Estou lendo errado aqui. Tá aqui. Estou lendo aqui uma coisa e já estou lendo a próxima. A prisão do depositário infiel não é mais admitida por ter sido revogada, suprimida por emenda constitucional. Errado. 115. Vamos ver aqui a última aqui, de prisão civil também. 187.
Excepcionalmente, admite-se a prisão civil por dívida do devedor voluntário e inexcusável de alimentos e do depositário infiel. Foi errou o final. Não admite mais o depositário infiel. Do devedor de alimentos, sim, né? Porque a regra é prisão penal. Então, por que ele está botando excepcionante? Porque a regra no direito brasileiro é prisão penal, criminal. Por quê? Porque o direito criminal ele tem o princípio da subsidiariedade. Você só utiliza o direito penal quando não existe mais situações, né, para direito administrativo, direito civil, direito tributário, seria uso penal. Mas a regra é pena, prisão no direito penal. Excepcionalmente, você tem prisão civil, só nos 2 casos. Só que no Brasil só existe agora um caso. Então, excepcionalmente, admite-se prisão civil? Sim. Por dívida do devedor voluntário e inexcusável de alimentos? Sim. E do depositário infiel? Não. Entendeu? Então, porque a prisão civil é excepcional. Isso só existia na época de Roma. O cara podia virar escravo. O direito evoluiu, né? Porque prisão civil é uma prisão por dívida, praticamente. No Brasil não admite. Só admitia na Constituição 2 tipos de prisão por dívida, ou prisão civil. Hoje só admite uma, né? Que é o cara que não paga a pensão alimentícia. Entenderam a questão? Então ela está errada, né? Porque a parte final ali não se admite. A parte final mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais algum assunto que a gente viu. Você viu a prisão civil? O que mais? Algema, não encontrei. Mas nem te respondo. Amanhã não. Só segunda-feira também não, porque eu vou estar de madrugada chegando aqui. Vou chegar aqui só 9 horas da manhã. Então, terça-feira, retomo. Só parar.